Olá, meus queridos embaixadores do Rei, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jacaré de Pele Azul. Estamos avançando aqui nos nossos vídeos do Manual de Escudeiro. Você já chegou até aqui, eu tenho certeza que você não vai desistir. O tema de hoje é incrível. Nós vamos falar um pouco sobre a história dos batistas e eu sou um batista por convicção. Eu tenho muito orgulho da nossa denominação. Ela não é perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas eu tenho um orgulho incrível de ser batista, por tudo que a nossa denominação faz, por tudo que a nossa denominação é, pela transformação de vidas que a nossa denominação, que as nossas igrejas têm proporcionado a milhares de pessoas. Mas antes de entrarmos nesse tema, nós vamos revisar aqui algo que falamos nos 5 vídeos anteriores. Então, se você não assistiu os outros vídeos, corre lá, quando acabar esse daqui, assiste, vai ser bênção na sua vida. A nossa organização tem 4 postos, né? O embaixador escudeiro, embaixador arauto, embaixador sênior e embaixador emérito. Esses são os 4 manuais, né, da nossa organização. Então, avançando, entrando no tema do vídeo de hoje, na história dos batistas, tudo começou no século XVIII, quando um grupo de cristãos ingleses decidiu sair da Inglaterra por causa da perseguição da igreja oficial ligada à coroa britânica, à coroa inglesa. Esse grupo foi para a Holanda em busca de liberdade religiosa, ali por volta de 1607, 1608. Nessa época, principalmente na Europa, ao redor de todo o globo, mas na Europa a perseguição religiosa era muito forte. E haviam igrejas e religiões que eram ligadas ao governo, às coroas, né, aos reinos. E na Inglaterra não era diferente. Então, um grupo de cristãos decide deixar a Inglaterra e irem para a Holanda para fugir dessa perseguição religiosa, para que eles pudessem proclamar a sua fé livremente. Parte desse grupo, liderado por John Smith e Thomas Hellis, se instalou na cidade de Amsterdã, ali por volta de 1609. O grupo decidiu iniciar uma nova igreja com doutrinas bíblicas. Então vamos lá. Esse grupo começa a conversar entre eles, orar, pedir orientação a Deus e decide: vamos fundar uma nova igreja, uma igreja que esteja de acordo com a maneira a qual nós entendemos e interpretamos a Bíblia, pois eles entendiam e acreditavam que os modelos que estavam sendo apresentados estavam diferentes daquilo que a Bíblia falava. E aí nós não vamos entrar no mérito se era certo ou errado em discussões teológicas mais profundas. O nosso objetivo com esse vídeo é falar um pouco da história dos batistas. Então esse grupo cria essa nova igreja, destacando a prática do batismo bíblico a partir da pública profissão de fé, anulando assim o batismo infantil. Em algumas religiões, em algumas igrejas, a criança é batizada logo depois de nascer, assim que ela é liberada para estar em locais públicos, ela é batizada por meio de aspeação, que é um pouquinho de água na cabecinha. E nós batistas não temos essa prática, o nosso batismo é por imersão. Então, esse grupo anula esse batismo infantil e eles passam a acreditar no batismo e a praticar o batismo pela pública profissão de fé, que é você declarar ao mundo que você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, que você arrepende dos seus pecados. Eu lembro que na minha igreja, quando eu era adolescente e prestei a minha profissão de fé, era quase como uma entrevista, né? Na frente de toda a igreja podia fazer a pergunta que quisesse e sempre tinha uns irmãozinhos bem abençoados que levantavam com umas perguntas sem respostas para ver ali qual seria a postura do candidato a batismo. Mas são coisas do passado. Avançando, aqui nós temos uma imagem que está lá no seu manual de escudeiro, né? Um desenho
de John Smith, ali por volta de 1570, 1612 foi o período que ele viveu, né? E assim, um cara com muito estudo. A formação teológica dele foi em Cambridge, uma renomada faculdade britânica, até os dias de hoje, né? Talvez uma das mais famosas faculdades do mundo, das maiores universidades, em todo o planeta, e ele estudou lá. Então, não era uma pessoa sem instrução. Avançando, em 1612, Thomas Hales, já como pastor, lidera o retorno da igreja para a Inglaterra. Mesmo sabendo que poderia sofrer perseguições, a igreja Eita! A igreja se fixou em Spitalfields, nos arredores de Londres, onde desempenharam uma importante luta pela liberdade religiosa, além de propagar os princípios adotados pela congregação com base no novo modelo de igreja do Novo Testamento. Eles sabiam que seriam perseguidos na Inglaterra, então eles vão ali para os arredores de Londres e ali se fixam, e ali começa o trabalho dos batistas na Inglaterra. O que vai acontecer já era previsto por eles, eles já esperavam, e de fato acabou acontecendo, mas mesmo assim a fé desses irmãos foi algo que nos inspira. Então, avançando aqui, nós temos um desenho de Thomas Helwys, conforme está lá no seu manual de escudeiro, ele era advogado, ele viveu ali entre 1550 e 1616, né? Também uma pessoa que vocês observem que também estudou, não era uma pessoa despreparada. E aí, avançando, Thomas Helwys publicou em 1612 sua principal obra intitulada Breve Declaração do Ministério da Iniquidade. Só o título já é bem provocador, né? Em uma das suas cópias há uma dedicatória ao rei Tiago I, onde está escrito, e aí o cara foi valente. Ele foi realmente de uma ousadia sem igual. Olha só. O rei é um homem mortal e não Deus, pelo que não tem poder sobre as almas mortais dos seus súditos. Se o rei tivesse autoridade para determinar senhores e leis espirituais, então seria um Deus imortal e não um homem mortal. Óbvio que vocês podem imaginar que o rei não ficou nem um pouco feliz, né? Até porque os reis da época se achavam semideuses, né? Então, quando ele faz essa provocação e algo que é muito real, vocês podem imaginar que teve consequências, né? E tal declaração foi considerada muito ousada a ponto de levar Thomas à prisão por 4 anos, onde ele morreu. Ele morre na prisão, né? Ele ficou preso ali por cerca de 4 anos e em 1616 ele vem a falecer. Aqui nós temos uma imagem que eu acho que resume bem a nossa postura em relação ao batismo. O batismo entre os batistas é algo que tem que ser já numa fase de idade que haja entendimento do que é o pecado, que somos pecadores, que precisamos nos arrepender como pecadores, que o sacrifício de Jesus na cruz é o que nos redime do pecado, e o batismo deve ser feito por imersão, né? Que é lá no batistério, na piscina, no rio, na água, mas que a pessoa seja mergulhada ali por quem está o batizando. Ao estudar a Bíblia, os primeiros batistas entenderam que o batismo bíblico deve ser feito por meio de imersão. Esse modelo de batismo passou a ser defendido por todos os batistas em seus documentos oficiais. E é legal porque desde o início os batistas tinham discordância entre algum ponto e outro, né? Isso não mudou até os dias de hoje. E louvado seja Deus por isso, porque somos mentes pensantes e somos livres para ter opiniões diferentes. Mas existem algumas coisas que são pilares dentro da nossa denominação.
e uma delas é o modelo de batismo. Então, mesmo havendo discordância entre um ponto ou outro, o batismo era um ponto de consenso e passou a ser defendido nos documentos oficiais dos batistas. É importante lembrar que os primeiros batistas adotaram o mesmo princípio e práticas bíblicas. Mesmo que houvesse alguma diferença teológica entre as igrejas batistas organizadas na época, esses princípios foram fundamentais para identificarem como batistas. Já falei sobre isso, né? Ter opiniões diferentes sobre determinados pontos é até saudável, até um certo ponto, eu acho que estimula o nosso pensamento e cria em nós cada vez mais a vontade de estudar e aprender da palavra de Deus. Mas observem que o batismo era algo muito consensual. Segundo a Aliança Batista Mundial, o número de batistas no mundo ultrapassa 48 milhões de pessoas, em mais de 170 mil igrejas. As igrejas batistas estão espalhadas por todo o mundo, muito graças ao trabalho de vários missionários do passado e dos dias de hoje, homens e mulheres que têm levado o evangelho. Nós já somos hoje no mundo mais de 170 mil igrejas, é um número incrível, né? É algo que nos enche. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque ela pode ter conotação equivocada, mas no bom sentido que ela pode ser empregada, nos enche de orgulho, né? Nosso coração se enche de alegria quando lemos e estudamos a respeito desses números. A Aliança Batista Mundial é a principal organização da denominação batista no mundo. Foi fundada em 1905 em Londres, durante o primeiro Congresso Mundial Batista. Hoje sua sede fica na cidade de Falls Church, nos Estados Unidos, né? Ela começa lá na Inglaterra, hoje está nos Estados Unidos. Se você for lá no Google e colocar Aliança Batista Mundial, você vai achar várias imagens lá. É bem legal, te sugiro fazer essa pesquisa. Acho que você vai gostar bastante. Bem, assim concluímos mais um vídeo. Parabéns, você concluiu o sexto vídeo do Manual de Escudeiro, a história dos batistas, a nossa origem. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você não vai desistir. Faltam só 4 vídeos para você concluir todo o Manual de Escudeiro, lembrando que isso não substitui o trabalho nos postos da sua embaixada. Esses vídeos são apenas para que você tenha um up, algo a mais, aquilo que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos, no estudo do seu manual. Queridos, fiquem com Deus, nos encontramos no vídeo 7. Que Deus te abençoe, que esse vídeo seja bênção para você, para a sua embaixada. Até o próximo vídeo.